Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 10, do versículo 16 até o versículo 22. Hebreus 10, do 16 ao 22. Hebreus 10, do 16 ao 22. Está na tela também? Ok? Diz o seguinte: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Vou te convidar a fechar os seus olhos mais uma vez. Nós vamos orar mais uma vez. Se você vai falar com Deus, fala comigo em nome de Jesus. Deus, estamos diante da sua palavra. Estamos diante aqui, Deus, da minha história que eu quero compartilhar aqui nessa noite. E eu quero te pedir, fala com a gente. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Que cale-se toda voz humana e que prevaleça a tua voz, Deus. Nos curando, nos transformando, nos tocando nessa noite, Deus. Usa, Deus, cada detalhe do que vai acontecer daqui para frente para transformar vidas nessa noite aqui. Nós te pedimos a tua presença nos tocando aqui. No nome de Jesus. Amém. E amém. Esse texto de Hebreus é um texto que eu sou apaixonado, na verdade sou apaixonado com o livro de Hebreus, porque ele esclarece muita coisa na Bíblia para a gente, esclarece para a gente o Antigo Testamento, e ele está descrevendo aqui algo que todos nós que estamos presentes aqui hoje à noite temos certeza que pelo menos já ouviu falar. Jesus Cristo morreu por causa do nosso pecado. Todo mundo, no Brasil, toda cidade, toda região civilizada no Brasil já ouviu falar de Jesus Cristo. Então você tem algumas regiões mais afastadas, alguns vilarejos mais afastados, mas toda cidade, como o Poste de Coronel Fabriciano, por exemplo, eu acredito que todos já ouviram pelo menos falar do nome de Jesus Cristo. E quando você pergunta para qualquer pessoa quem era Jesus Cristo, quem foi Jesus Cristo, a maioria de nós sabemos que Ele é o Salvador da humanidade, sabemos que Ele morreu numa cruz por causa do pecado da humanidade, mas eu quero te convidar a pensar aqui hoje à noite de uma forma bem pessoal nessa história. Eu não quero que você pense em Jesus Cristo como o Salvador da humanidade, eu quero que você pense nele como o Salvador da sua alma, como alguém que morreu por causa do seu pecado, por causa do meu pecado, de uma forma pessoal, de uma forma bem íntima. E eu estou falando de pecado aqui, e pecado é tudo o que você faz, sabendo que você está errado e que desagrada a Deus. Na verdade, todos nós sabemos, quando nós estamos fazendo algo que não agrada a Deus. A Bíblia diz que a lei de Deus está gravada no nosso coração, nós percebemos quando nós desagradamos a Deus. E o pecado, ele desagrada a Deus porque Ele é santo, Deus é 100% santo e Ele é bondoso demais. Não é simplesmente pela santidade dEle que o pecado não agrada a Ele. É porque Ele sabe que o nosso pecado vai nos causar danos, vai nos trazer perdas, vai nos trazer problemas. Pecado sempre traz problema. E Deus aprova o pecado porque Ele é santo, mas não só por isso. Porque Ele sabe que o pecado vai nos fazer mal. Meu pecado me faz mal. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, todos nós pecamos, é isso que a Bíblia afirma. Todo ser humano, em algum momento da sua vida, transgride a lei de Deus,
transgride voluntariamente, transgride sabendo que não deveria transgredir. E assim, se você pensar na sua vida pessoal, você poderia identificar agora aí quais pecados na sua vida, talvez hoje ainda, talvez alguns pecados passados, e às vezes a religião, às vezes, tende a distorcer um pouco essa questão do pecado na nossa vida. Porque a solução para o problema do pecado é Jesus Cristo. E essa solução está acima de qualquer religião. Ela vai além da religião. Então, quando eu falo de uma solução para o problema chamado pecado, meu pecado, eu não estou falando simplesmente de religião. A religião vai ser uma consequência de você aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na sua vida ou não. Mas o escritor de Hebreus traz para a gente uma realidade de que depois que Jesus Cristo morreu na cruz, Ele abriu uma possibilidade nova para a minha vida. Antes aí, do texto de onde a gente começou a ler, está descrevendo a morte de Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz. Ele começa falando: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, depois de Jesus Cristo morto e crucificado e ressuscitado por minha causa, por causa do meu pecado. Ele diz: porei as minhas leis em seu coração e escreverei na sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Todo pecado, tudo que você já fez de errado, ele diz: eu não me lembrarei mais. Como pode esse negócio? Isso é o mistério do Evangelho. Isto é a maravilha do Evangelho. Isso é a maravilha que alcança a minha vida, que transforma a minha vida. Uma oportunidade de recomeçar a minha vida, sabendo que o meu passado, diante de Deus, ele não consta mais. Foi apagado. E custou um preço isso. Preço do sangue de Jesus Cristo na cruz. Ele morreu por causa disso. Ele morreu por minha causa e por sua causa. Há aproximadamente 4 anos atrás, eu estava no ministério, estava aqui nessa igreja já era pastor aqui nessa igreja, e eu vivendo a minha vida intensamente, estava já há alguns anos casado, vivendo bem demais, feliz da vida, e de repente, no início do ano, aproximadamente meados de março, eu comecei a ter alguns sintomas de que eu estava enfermo, de que eu estava doente. Comecei a sentir algumas dores que eu não conseguia descobrir o que era. Comecei a ter febre. E a situação, eu orava, eu trouxe para a igreja começou a me acompanhar, começou a orar juntamente comigo. As pessoas ficavam se perguntando o que é que estava acontecendo comigo, porque eu comecei a emagrecer muito. E nada de resultado, nada de diagnóstico. E então, eu comecei a procurar médicos, fazer exames. Eu tinha febre todas as tardes, todos os finais de tarde. E nada de descobrir o diagnóstico do que eu tinha. Vai no médico, pede um exame, pede outro, pede raio-x, pede... O médico me mandou fazer até fisioterapia, gente. Até fisioterapia eu fiz. Fiquei tomando uns choques lá, fazendo uns exercícios, mas não resolvia nada. Eu nunca vi fisioterapia para febre. Mas me receitaram fisioterapia. Não conseguiam descobrir o que eu tinha. E quando você passa por um momento difícil como esse que eu passei, aproximadamente 4 anos, mais ou menos 3 anos e meio atrás, você busca em Deus uma solução e você espera uma resposta, você espera a solução de Deus. No seu tempo, você fica naquela expectativa, você cria a expectativa do que Deus vai fazer. E eu criei essa expectativa. Mas quanto mais eu orava, pior a coisa ficava. Minha família começou a sofrer muito juntamente comigo. Minha esposa sofreu muito junto comigo. Teve uma situação que eu vim para a igreja, passei mal aqui na igreja. E eu só piorava e não descobri o que era. Até que chegou um médico que fez uma bateria de exames. E ele falou comigo: cara, eu vou te internar agora. Você não vai nem em casa, vai direto para o hospital. E ali eu assustei, falei: poxa vida, o que está acontecendo? Eu estou orando, estou pedindo a Deus para me curar e a coisa piora. E agora o médico quer me internar, o negócio está ficando feio mesmo. Fui parar no hospital, 15 dias internado e sem um diagnóstico. Mas quando eu cheguei ali no PA,
no pronto atendimento do hospital, o médico que me atendeu, ele olhou para mim, viu os exames e falou o seguinte: olha, vou ser bem sincero com você, pelos exames eu acho que você está com leucemia. Bem assim, direto, cortou reto. Eu acredito que você está com leucemia. E a Damares chegou depois, mais tarde, a Damares, o Willi, o Emílio foram para lá. E eu falei com ela: amor, você quer mesmo saber o que o médico falou? Ele acredita que é leucemia. E aí começou uma luta, uma batalha de dias internado. E faz um exame, faz outro ali internado, piorando a cada dia e nada de vir um diagnóstico exato. Mas eu comecei a piorar muito. E eu fiz uma tomografia. Eu me lembro bem da expressão na face dos médicos que estavam fazendo a tomografia. Eles fizeram a tomografia, chamaram mais um, chamaram mais outro e reuniram 4 médicos na sala de tomografia. Eles conversavam entre si, eu via a cara de espanto deles, mas não me falaram nada. Depois, quando eu fui para o quarto, me deram o seguinte resultado. Me explicaram que meu tórax e meu abdômen são tomados por íngua. Sabe íngua? Que a gente dá quando tem alguma infecção no pescoço, geralmente, na nuca. Meu tórax e meu abdômen são tomados por íngua interna. Na verdade, são caroços do sistema linfático, né? O sistema linfático é um sistema de proteção do nosso corpo. E quando fizeram esse exame, o médico falou: rapaz, eu me lembro exatamente dele falando isso na sala, linfoma. Eu me lembro dessa palavra. E quando ele me explicou que era linfoma, ele falou: olha, a gente está suspeitando que não é leucemia, mas é câncer no sistema linfático. A gente tem quase certeza que é isso. Eu falei: de mal para pior. Não sei, talvez a leucemia seja um pouco pior. Mas câncer é algo que apavora qualquer um, né? E ele falou comigo: olha, a gente tem praticamente certeza que você está com câncer no sistema linfático. Mas a gente precisa comprovar isso, porque a gente precisa retirar um desses caroços e fazer uma biópsia. E um deles estava bem evidente assim no meu pescoço, fizeram uma cirurgia, removeram aquele caroço, mas o resultado demorou muito para sair. E o resultado demorava para sair e eu piorava, meu quadro piorava. E quando você pensa que o negócio está ruim, pode ficar pior. Pode piorar um pouquinho, né, Andy? Então, passaram-se 15 dias de hospitalizado, eu piorando, eu comecei a ter problemas respiratórios. Comecei a ter dificuldade para respirar, muita dificuldade, essa dificuldade foi aumentando. E chegou um dia que o médico entrou no quarto e falou: rapaz, eu vou te mandar para a UTI. Eu me lembro que eu assustei na época, porque eu falei: poxa, eu estou tão ruim assim. E ele falou comigo: você está muito mal. Você não está percebendo? Você quase morreu a última noite, com falta de ar. Não tem oxigênio aqui no quarto que dê conta mais para você respirar. E eu falei: rapaz, o que está acontecendo comigo? Fui parar na UTI, e eu me lembro bem da cena, onde a Damares foi comigo até a porta da UTI, e da porta da UTI para lá, o médico falou: daqui para frente você não entra mais. Estava ela e o Willi nessa situação, e passei os 15 piores dias da minha vida no leito de UTI. E eu não tinha forças mal para me mover na cama. Muito fraco, muito mal. Meu corpo estava deteriorando e o pior de tudo é que eu não sabia o motivo. Eu não sabia o diagnóstico. Os médicos não sabiam, o pessoal estava apavorado. Verinha falou com minha mãe: Aparecida, manda o Emerson para BH, vamos levar ele para BH. Lembro da Verinha falando isso com minha mãe falou: Emerson, a Vera me deu ideia de a gente ir para BH. Falei: eu acho que não adianta muito não. O que tiver de ser, vai ser, aqui mesmo. Mas na UTI eu passei dias terríveis, mas o pior deles foi o primeiro dia de UTI. Eu fui para a UTI num domingo, aprendi a respirar com um ventilador mecânico, onde nessa noite de domingo para segunda, meu pai e minha mãe estiveram lá me visitando. Meu pai trabalha com esses equipamentos. Ele falou comigo o seguinte: meu filho, se esforça ao máximo para respirar com esse equipamento. Porque ele sabia que se eu não conseguisse respirar com aquele equipamento, eles iriam ter que me induzir a coma
para poder respirar com equipamento, com o mesmo equipamento. E, milagrosamente, a fisioterapeuta falou comigo o seguinte: eu nunca vi alguém que se adapta tão rápido a esse respirador, esse ventilador mecânico, como você se adaptou. Acho que eu peguei o conselho do meu pai e me esforcei muito. Porque a máquina, você tem que aprender a respirar no ritmo da máquina. Então, às vezes, ela falhava, às vezes você buscava o ar e não encontrava. Mas depois ela recomeçava de novo o processo. Ela nunca me deixou na mão, não. Mas foram momentos muito difíceis. E minha respiração piorando. Na segunda-feira pela manhã, a médica, uma das médicas que estava na equipe, entrou no box da UTI e falou comigo o seguinte: Emerson, a gente tem um diagnóstico para te dar. A gente fez muitos exames em você e a gente descobriu que você tem HIV. E você está com AIDS em estado avançadíssimo. Nesse momento, parece que o tempo parou. E eu perguntei para ela: doutora, você tem certeza disso? Ela falou: nós temos certeza. Nós já fizemos vários exames, nós já repetimos os exames, já mandamos seu sangue lá para BH para fazer exames que não são feitos aqui na região. E está mais do que confirmado. Só que minha situação ela era muito crítica. Porque eu quero explicar para vocês aqui que uma pessoa com AIDS é uma pessoa que está doente por causa do HIV. Nem todo soro positivo para HIV tem AIDS. Então, esse estado aidético que a gente fala por aí, é um estado onde a pessoa está doente por causa do HIV. O HIV é um vírus que destrói o sistema imunológico do ser humano, destrói as células de defesa e o corpo da pessoa fica aberto para tudo que é tipo de doença. Qualquer perebazinha pula no peão e pega fácil e mata muito rápido. No meu caso, geralmente o que é feito é o seguinte: uma pessoa que tem HIV, faz um exame para medir quanto de HIV a pessoa tem no sangue. Quanto mais HIV a pessoa tem, menos imunidade ela tem. É feito um outro exame também para ver as células de defesa da pessoa como está. Quando fizeram meu exame, esses dois exames em mim, com meu sangue, eles assustaram. O médico me falou o seguinte: olha, parece que você nasceu com HIV, parece que você conviveu com o vírus a vida toda e não sabia. Porque a quantidade de vírus que tem no seu corpo é absurda. E o HIV, a pessoa é contaminada num dia, e ela geralmente leva de 8 a 10 anos para ficar doente por causa do vírus. Geralmente, entre o 8º e 10º ano após a contaminação, é que a pessoa vai realmente ficar doente por causa do vírus. Geralmente. E, no meu caso, eu estava ali naquela situação, e eu vou pedir a Amanda para jogar na tela umas imagens. Eu estou sem retorno aqui, viu, Amanda? Só me faz assim se já estiver na tela. Tem uma foto minha na UTI. E tem uma próxima foto, que eu quero que ela mostre, por favor, que é o resultado do meu exame. Eu vou ter que descer lá para poder ler, que eu não me lembro de cabeça. Quando foram fazer o meu exame para calcular a quantidade de HIV que eu tinha, descobriram que eu tinha 1.404.244 cópias do RNA do vírus HIV por ml do meu sangue. Os médicos ficaram apavorados. Teve um médico lá que ficou realmente apavorado. Eu percebia nele que ele estava muito em pânico. Ele olhava para mim assim e falava comigo: rapaz, não sei como você está vivo. Muito cuidado daqui para frente. Sobreviver vai ser um desafio para você. Essa quantidade absurda de vírus destruiu completamente meu sistema imunológico. Quando fizeram o exame para ver como estava o meu sistema imunológico,
a numeração, o valor de referência lá, estava quase zero. Quase não encontravam células de defesa no meu corpo. E aí, nessa situação, eu fiquei apavorado. E eu comecei a me lembrar da minha juventude. Porque a pergunta que você se faz é: quando foi que isso aconteceu? Como foi que isso foi acontecer comigo? E você nunca imagina que vai acontecer com você. Eu, um jovem criado na igreja, aprendi desde bem cedo com a minha mãe os caminhos de Deus. Mas durante minha juventude, como todos nós fazemos em algum momento da nossa vida, eu me entreguei ao pecado. E para minha vergonha, eu fiz isso sem sair da igreja. Eu comecei falando aqui que a salvação oferecida por Jesus Cristo, ela vai além da religião, porque a religião, ela não pode transformar a sua vida. A mensagem que a religião traz, ela pode ser uma ferramenta para transformar a sua vida. Mas você pode ser um religioso sem ser uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. E eu me converti desde bem cedo, eu me converti na minha infância ainda. Eu tinha experimentado muita coisa com Deus, eu tinha uma vida com Deus, eu tinha me convertido de verdade. Mas durante minha juventude, o que aconteceu foi que os pecados, os desejos, a vontade de alimentar o meu egoísmo foi maior do que aquilo que eu tinha aprendido desde a minha infância. E na minha juventude, eu cheguei ao ponto de, em determinada situação, sair com os amigos e me deitar como prostituta. E essa era a única possibilidade que eu tinha de ter me contaminado. Mas ela estava lá, ela existia, ela era real. E eu não me lembrava mais dela, nem pensava mais nessa situação. Mas quando a médica falou comigo o meu diagnóstico, eu pensei: desculpa, gente. Mas nesse momento, eu fiquei apavorado e eu pensei somente comigo o seguinte: acabei com a minha vida. Por causa do pecado, eu acabei com a minha vida. Pior ainda, acabei com a minha vida e acabei com a vida da minha esposa também. Minha esposa que se guardou para o casamento. A minha situação era de pânico total. Eu só pensava: rapaz, como o pecado nos causa dano. Com o pecado, na hora que você está alimentando o seu egoísmo, ele te traz uma satisfação, mas o resultado dele, a consequência dele é a morte. Vão ser danos, vão ser consequências ruins para a sua vida e para a minha vida. É sempre assim, isso é uma regra. O salário do pecado é a morte. E eu me lembrei disso. Mas eu me lembrei de mais uma coisa. E um dos médicos que me acompanhava, ele é cristão. Ele conversando comigo, ele falou: pastor, você é salvo. Eu não sei qual era a expectativa dele a meu respeito, mas ele falou o seguinte: lembre-se de que se você morrer hoje, o melhor benefício que Deus pode te dar, Ele já te deu, que é a salvação. Que não importa o seu passado, você foi salvo. Porque neste momento da minha vida, eu já havia passado por essa fase na minha juventude, já tinha me entregado, mas em determinado momento da minha juventude ainda, eu entendi que não era o plano de Deus para a minha vida. Que o plano de Deus para a minha vida não era viver no pecado. Que o plano de Deus para a minha vida era muito superior ao que o meu egoísmo pedia. E ainda na minha juventude eu consertei a minha vida. Ainda na minha juventude eu me entreguei para Deus. Falei: Senhor, entra na minha vida de verdade, muda o meu ser. Porque eu me perdi no caminho. Tem misericórdia de mim. Eu me lembro de uma situação que eu sempre gosto de contar. Porque quando eu falo sobre religiosidade, que foi esse período que eu vi na minha vida, que era exatamente religiosidade, eu tinha tudo para ser um excelente cristão. Bem instruído, tinha mestres na minha vida que me ensinaram desde bem cedo.
a melhor escolha, mas ainda se escolhia errado, né? E as pessoas da igreja não sabiam disso. As pessoas da igreja olhavam para mim e falavam o seguinte: é o anjinho louro da Aparecidinha. Menino bom esse menino. Às vezes você está aqui hoje e só você mesmo sabe da sua real situação diante de Deus. Talvez as pessoas não tenham noção da sua vida. Não tenham noção do que é o seu pecado. Só você e Deus. Mas teve uma situação que o nosso hoje atual pastor Willy, ele era jovem junto comigo, e o Willy, ele começou a tomar algumas posições na vida dele. Ele tomou algumas decisões, ele falou: olha, a partir de hoje, eu não fico com mais menina nenhuma, eu quero me consagrar para Deus, eu quero viver para Deus. E ele falou com a gente o seguinte, a nossa galera de jovens da igreja, na época ele falou assim, éramos os jovens da igreja. Ele falou assim: olha, não me deixa saber quem está ficando com quem não. Quem eu souber, eu vou contar para o Serjão. Dedo duro. O Serjão era nosso líder na época, nosso mestre, né, Serjão? Lutando para nos manter no caminho, né, Serjão? E o Willy falou: olha, não deixa eu saber quem está ficando com quem. Quem eu souber, eu vou contar para o Serjão. Na época eu fiquei irado, falei: esse Willy, olha, se acha demais, né? E teve um dia que ele me ligou lá em casa e falou: senhor Emerson, tem como você vir aqui em casa? Estou precisando conversar com você. Ixi, pensei, deu ruim. Ele descobriu alguma treta minha e quer me confrontar. Chegou lá, o Willy estava lendo o livro Uma Vida com Propósitos. Ele falou comigo: cara, estou lendo esse livro aqui, e o capítulo que ele fala sobre comunhão mexeu muito comigo. Porque fala que comunhão de verdade são amizades que nos aproximam de Deus, que fazem bem para a nossa alma, para o nosso espírito. E ele falou assim: eu vejo na nossa galera, uma galera de jovens, onde nós somos muito amigos, nós gostamos de estar juntos, ajudamos um ao outro, mas não espiritualmente. Espiritualmente, a maior parte de nós está caído. Mas eu acho que a gente pode ser diferente. E eu acredito que você é um cara diferente no meio da nossa galera. E eu estou aqui para te convidar, para a gente começar a se posicionar e fazer diferença no meio da nossa galera, na nossa igreja. E eu pensei: poxa vida, ele está muito equivocado a meu respeito. Porque eu não era aquilo que ele imaginava que eu era. Eu não era aquilo que meus pais imaginavam que eu era. Eu não era aquilo que a igreja imaginava que eu era. Tudo por causa do pecado. Mas quando ele me falou isso daí, o Espírito Santo me disse o seguinte: você não é, mas você pode ser. Você ainda não é, mas você pode ser. E isso foi o fôlego para mim. Essa palavra foi que me motivou a ir para casa, a me prostrar diante de Deus e falar: Deus, perdoa os meus pecados e muda a minha vida. Me transforma, Senhor. Tem misericórdia da minha alma. E a partir daí tudo começou a mudar. Eu acabei indo parar no seminário. No seminário, eu descobri que eu tinha chance com a Damares, que eu achava que eu não tinha chance, filha do pastor, né? Filha do pastor, não vai me querer. No seminário nós começamos a namorar, nos casamos. E agora, 4 anos depois de casado, eu descubro que eu tenho HIV. Estou morrendo com AIDS em estado avançadíssimo. E eu penso: minha esposa. O médico entrou no box e falou: olha, nós vamos ter que fazer os mesmos exames com você, falando com a Damares, porque provavelmente você tem a doença também. A chance de você não ter é praticamente impossível. E ela fez o exame, e no segundo dia, o primeiro resultado sai rápido. No segundo dia ele permitiu ela entrar na UTI num horário que não era permitido, visita ainda, para ela poder me dar o resultado dela. E ela entrou ali no leito da UTI, e ela me disse que ela não tinha nada. Que o resultado dela tinha dado negativo. E os médicos ficaram doidos, eles pensaram: mas como isso? Peraí, eles perguntaram para a gente: quando foi a última vez que vocês tiveram relação sexual?
fazia as perguntas inconvenientes para a gente. Não, mas não tem como. Com essa carga viral aqui, não, vamos repetir o exame dela. Repetiram o exame dela, negativo. Vamos esperar 30 dias, vamos repetir de novo. Esperamos 30 dias, repetimos, negativo. Vamos esperar 3 meses, vamos repetir de novo. Esperaram os 3 meses, repetiu, negativo. Vamos repetir a cada 6 meses. Beleza, moça? Falaram com ela. E minha esposa não foi contaminada. Milagrosamente. Bondade de Deus, misericórdia de Deus com a vida dela e com a minha também. Porque quando a Damares ficou sabendo do meu estado, ela teve uma reação muito nobre. Que eu devo a ela a minha vida, meu amor por ela. Antes de saber o resultado dela, eu fiquei em pânico com medo de ter contaminado minha esposa. E sabe qual foi a reação dela? Ela me disse o seguinte: olha, se eu tiver a doença, nós vamos vencer isso juntos. E se eu não tiver, nós vamos vencer juntos do mesmo jeito. E Deus honrou ela. Deus fez esse milagre. Deus blindou o corpo da minha esposa. Uma enfermeira me falou, uma enfermeira e um médico também, me falou que existem casos raros de pessoas que têm o sangue imune ao HIV, que não se contaminam. Eu acredito que quem faz isso é Deus. Eu acredito que minha esposa não foi contaminada porque Deus não permitiu. Isso começou a mudar tudo, porque eu sabia que o meu estado era precário. Mas quando eu vi o milagre acontecer na vida da minha esposa, eu pensei, talvez Deus me permita ficar vivo. Deus me permita ficar vivo para poder contar, para poder testemunhar, para usar isso que é uma grande vergonha para mim, como objeto da glória dele. E é por isso que eu estou aqui hoje à noite também. Porque o que aconteceu, vocês estão me vendo aqui hoje, Vivinho da Silva, bem demais, saudável. Porque o que aconteceu logo em seguida é que eu comecei a melhorar repentinamente. Mas antes de melhorar, veio o diagnóstico do que estava me matando. E o diagnóstico era o seguinte: tuberculose disseminada. A tuberculose, para quem não sabe, ela é uma bactéria que ela entra pelo sistema respiratório e ela pode ir para qualquer parte do corpo. Geralmente o sistema imunológico vai lá e combate essa infecção. Mas para uma pessoa cujo sangue não tem imunidade, só tem vírus HIV, a bactéria achou um corpinho livre para ela poder fazer a festa. E no meu caso, ela entrou pelos pulmões e ela foi para o sistema linfático e se instalou no sistema linfático. Então aquelas ínguas, né, que tinha no tórax e no abdômen, era tudo bactéria da tuberculose. Só que não ficou por aí. Atingiu os pulmões, por isso o problema respiratório. E atingiu também o fundo do olho, o fundo do meu olho direito. Que quando o médico percebeu a possibilidade, ele falou, olha, eu lembro do dia que ele entrou no box da UTI e começou a fazer alguns testes de vista comigo. Ele falou, rapaz, qualquer coisa que você perceber na sua visão, me fala. Porque quem chega no estado onde você chegou, para a tuberculose ir para o sistema nervoso, é um pulo. E se for para o sistema nervoso, você pode ficar paraplégico, você pode ficar com problemas mentais, você pode ficar cego. Essas são as consequências mínimas que ela pode causar. E ela age muito rápido no sistema nervoso. Depois eu vim descobrir que tinha atingido o fundo do olho. O fundo do meu olho direito. Eu perdi um pequeno ponto da minha visão, do lado direito, que graças a Deus, Deus fez o processo da tuberculose parar logo em seguida. Por isso não fiquei cego, por isso estou aqui enxergando todos vocês.
Mas o que começou a acontecer depois desse diagnóstico foi uma melhora repentina. Eu comecei a melhorar repentinamente. Eu me lembro de uma situação onde a fisioterapeuta que me acompanhava na parte de respiração, ela tirou a ventilação mecânica para poder almoçar, e ela sempre me deixava com catéter para poder almoçar. Mas não podia ficar muito tempo, senão o pulmão não aguentava, tinha que voltar com ventilação mecânica. E o que aconteceu é que ela foi atender outros pacientes e esqueceu do Emerson. Esqueceu mesmo. Ela voltou lá, era umas 5 horas da tarde, e quando ela me viu que eu estava sem o ventilador mecânico, ela ficou apavorada. Emerson, me desculpa, como você está? Já começou a fazer os exames, começou a olhar na máquina para ver como estava a oxigenação do sangue. E eu estou bem. Você está bem? Você não está com falta de ar, não? Não. Ela olhou na máquina. Uai, você melhorou de uma hora para outra? Você não está precisando do ventilador mecânico, não é? Então vou te deixar sem, para poder ver. Vou ver com o médico ali. Daquele dia em diante eu não precisei mais de ventilador mecânico. Comecei a melhorar. É lógico que essa melhora é um processo, para quem estava naquele estado que vocês viram na foto, a capinha. Mas chegou um momento que os médicos falaram, olha, não temos mais o que fazer. Se você tiver de sobreviver, você vai sobreviver em casa. Você precisa dar início aos tratamentos, ao tratamento de HIV também. Você melhorou o que você podia melhorar aqui no hospital. Eu fui para casa, comecei o tratamento para HIV em setembro. E em dezembro de 2015, eu tive uma bela surpresa quando eu cheguei no médico. Ele olhou o exame e falou o seguinte, rapaz, eu já vi esse remédio fazer efeito. Remédio para HIV fazer efeito. Mas não tão rápido como foi no seu caso. Em setembro, eu ainda tinha uma carga viral altíssima. Mas em dezembro de 2015, pode jogar a foto na tela, por favor, Amanda. Quando eu fiz o exame, a foto 3. Deixa eu ver se ela está certa na tela. Essa mesmo. O exame não detectava mais HIV no meu sangue. O que significa isso? Significa que a quantidade de vírus, se há HIV no meu sangue ainda, não há exame que consiga encontrar mais. Eu queria ter trazido uma foto mais atual, porque eu repito esse exame a cada 6 meses. E de dezembro de 2015 a dezembro de 2018, que foi a última vez que eu repeti o exame, não encontro HIV no meu sangue. Para os médicos, eles não conseguem afirmar que eu estou curado. Eles falam, não, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. Na verdade, o governo trabalha para que todo soro positivo chegue a esse ponto, que eles chamam de indetectado, indetectável. HIV, soro positivo indetectado, ou indetectável. Mas ele falou, você chegou muito rápido nesse ponto. Que bom. E eu pude falar com ele, eu acredito que Deus fez isso por mim. A misericórdia de Deus que se estendeu além da minha salvação. Muito além do que aquilo que a gente pede, do que aquilo que a gente imagina, Ele faz por mim e por você. Indetectado, ainda, dentro dessa palavra, eu quero te falar que você veio aqui essa noite para ouvir isso da minha boca. Para ouvir que isso que Deus faz com alguém doente é o que Ele faz com o nosso pecado. Para Deus, quando você entende o sacrifício dele na cruz, e você faz exatamente isso que o texto de Hebreus diz, você se aproxima de Deus com fé, de que Ele é suficiente para te perdoar os pecados. Ele olha para a sua vida, Ele te perdoa, e quando Ele passa lá o exame, o pente fino, o raio-x, sei lá, e qualquer exame de imagem da sua alma, o seu pecado é indetectável diante de Deus. Ele diz, eu não me lembro mais, eu me esqueci completamente, você é uma nova criatura em mim agora. E Ele te trouxe aqui hoje à noite para te falar isso. Simples assim. O pecado é como uma doença na alma da gente.
ele vai nos levar à morte. Mas tem solução. Tem solução. E Deus te oferece essa solução hoje. Hoje Ele te chama, Ele diz, me deixa mudar a sua vida. Me deixa apagar o seu pecado. Me deixa te dar uma oportunidade nova, me deixa fazer uma aliança com você. É isso que Ele diz, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração, e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Deus trouxe aqui não simplesmente para ouvir a minha história, para ouvir que eu venci o HIV. E eu espero ainda uma cura completa. Espero isso, eu creio nisso. Eu acredito que Deus pode me curar completamente se Ele quiser. Na verdade, o que precisa é de um outro milagre. Porque só tem um jeito de comprovar cura de HIV. É se o seu corpo eliminar todos os anticorpos que ele produziu contra o HIV. Então o meu corpo teria que eliminar todos os anticorpos que ele produziu ao longo desses últimos anos contra o HIV. Pelo menos esse foi o resultado que o médico me disse. Ele falou, se algum dia isso acontecer, eu te libero do seu tratamento. E ele me falou, me explicou porque quando se isso acontecer, eu não simplesmente seria indetectável, mas seria soro negativo, voltaria a ser soro negativo. Uma vez que você é soro positivo para qualquer doença, você é sempre soro positivo. Uma vez que você gripou na sua vida pela primeira vez, você sempre vai carregar no seu corpo anticorpos contra o vírus da gripe. É assim com o HIV também. Então, uma vez soro positivo para a medicina, sempre soro positivo. Mesmo que o exame não encontre mais o vírus. Mas os anticorpos estão lá, falando que o vírus já esteve presente ali. E eles também acham arriscado, porque esse vírus ele é danado, digamos assim. Porque ele se esconde em algumas regiões do corpo, quando chega a quantidades mínimas, e realmente o exame não consegue encontrar. Mas eu estou satisfeito demais com o que Deus fez na minha vida. Estou aqui vivo. Todos os últimos exames que eu fui lá e verifiquei, o médico fez questão de falar comigo, Emerson, você está muito mais saudável do que muita gente que nunca teve HIV. Seu sistema imunológico está saudável, não encontramos mais vírus, e você está bem demais. Vai e vive sua vida. E eu vivo a minha vida honrando a aliança que Deus fez comigo. A aliança que Ele fez comigo, Ele plantou a lei dEle no meu coração e na minha mente. E assim eu procuro viver dia após dia. E Deus te trouxe aqui hoje para você conhecer minha história e saber que o maior milagre que Ele fez na minha vida não é me permitir que eu ficasse vivo. O maior milagre que Ele fez na minha vida, sabe qual foi? Perdoar meu pecado, me santificar, me regenerar, me transformar numa nova criatura nele. Ele quer fazer isso na sua vida também.